Boa noite a todos e a todas. Vamos continuar o nosso estudo sobre a burguesia brasileira. Eu vou ler um capítulo do livro do Jacob Gorender, intitulado A Virada de 1930. Uma revolução que não houve. Durante muito tempo, considerou-se ponto pacífico a tese de que, em 1930, foi vitoriosa uma revolução e, ademais, uma revolução burguesa. O historiador Nelson Werneck Sodré incumbiu-se de dar a esta tese o melhor de sua capacidade de fundamentação. Examinemos a questão nos seus aspectos principais. Se aceitarmos a concepção segundo a qual toda revolução consiste na substituição de um modo de produção antiquado por outro novo e pela derrubada da velha classe dominante do poder político e sua conquista por uma nova classe dominante, então devemos concluir que, em 1930, não houve revolução no Brasil. Nenhuma alteração ocorreu na estrutura econômica da sociedade. E o controle do poder político nacional não mudou de classe. Tal controle passou da fração cafeicultora dos latifundiários para uma composição diferente da mesma classe de latifundiários, na qual predominavam os segmentos ligados ao mercado interno. Na disputa pela sucessão presidencial de 1930, a burguesia industrial, conforme demonstrou Boris Fausto, optou por Júlio Prestes, candidato de Washington Luiz e do Partido Republicano Paulista. Tal posição foi publicamente manifestada em São Paulo e no Rio pelas mais representativas entidades do patronato industrial. Em contraposição, ao assumir o poder, em seguida ao vitorioso movimento político-militar de outubro de 1930, Getúlio Vargas e sua equipe ministerial não possuíam qualquer projeto de incentivo especial à industrialização. As medidas iniciais de maior resistência do governo Vargas destinaram-se à proteção de vários setores da agropecuária, inclusive a cafeicultura, cujos estoques invendáveis passaram a ser comprados e queimados pelo governo federal. Nós falamos sobre isso na aula passada. Os cafeicultores produziram uma safra muito grande de sacas de café, o preço no mercado internacional estava baixo e a solução encontrada pelo governo para socorrer esses cafeicultores foi comprar a sua produção e queimá-la. Algo como o que Barack Obama fez em meados dos anos 2000, quando ele usou recursos do Tesouro Nacional, ou seja, impostos dos cidadãos norte-americanos, para salvar a indústria automobilística e o sistema bancário da falência. Ainda em 1935, o governo Vargas teria agudo confronto com a burguesia industrial, por ocasião da discussão e aprovação de um tratado comercial com os Estados Unidos. O tratado previa tarifas privilegiadas para a entrada de produtos manufaturados norte-americanos no mercado brasileiro, com a contrapartida da concessão de vantagens
para a entrada do café e outros produtos primários brasileiros no mercado norte-americano, que vem sendo a sina do Brasil há séculos: a exportação de produtos primários e a importação de produtos manufaturados. Uma vez que vários entre os manufaturados norte-americanos, assim favorecidos, iriam concorrer com similares já produzidos no Brasil, a burguesia industrial se opôs à aprovação do tratado comercial, manifestando-se por intermédio de líderes tão influentes como Roberto Simonsen, Vicente de Paulo Galliès e Evaldo Lodi. No lado oposto, o tratado foi defendido por representantes da cafeicultura, por Valentim Bolsas, porta-voz dos comerciantes importadores, e por Oswaldo Aranha, ministro das Relações Exteriores. Diante do prolongamento dos debates no Congresso e das pressões norte-americanas, Vargas interveio pessoalmente a fim de apressar a ratificação parlamentar. Todavia, é inegável que, nos anos 30, a indústria brasileira deu um salto à frente e se reforçou a influência política da burguesia industrial. Se não houve uma revolução burguesa, é também inegável que ocorreu uma virada na evolução histórica do país. Nova correlação de forças sociais e desenvolvimento do capitalismo. O movimento político-militar de 1930 realizou uma tarefa importante para desobstruir o caminho ao desenvolvimento do capitalismo. Apeou do poder a oligarquia dos fazendeiros de café e dos seus associados do capital bancário e comercial, a qual governava o Brasil há 40 anos. A Grande Depressão, de 1929 a 1933, golpeou violentamente a cafeicultura e contribuiu para que, no quadro da nova correlação de forças sociais, se tornasse irreversível a substituição da produção exportável pela produção para o mercado interno, como eixo do sistema econômico. Com a queda vertical do valor das exportações, caiu também a capacidade para importar e as forças produtivas industriais avançaram com celeridade, apoiadas na acumulação precedente. Ou seja, a burguesia industrial tenta substituir os produtos que antes eram comprados no exterior. Algo semelhante aconteceu no período da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial, quando era mais difícil importar máquinas e equipamentos dos Estados Unidos, porque os navios norte-americanos podiam ser torpedeados por submarinos alemães. Então, a burguesia nacional viu a necessidade de produzir aqui o que antes era importado. E claro que isso tem consequências políticas no remanejamento de forças entre setores da burguesia brasileira. Quer dizer que não houve uma ruptura, a queda de uma classe social e a ascensão de outra classe social. O que houve foi o declínio de um setor da burguesia brasileira e a ascensão de outro setor da burguesia brasileira. Bem,
De 1933 até 39, a taxa média anual de crescimento da indústria de transformação foi de 11%, a mesma do ramo têxtil, que se recuperou da estagnação da década de 20. Os ramos de minerais não metálicos e de metalurgia, ambos do departamento produtor de bens de produção, aumentaram seu produto a taxas médias anuais, respectivamente, de 20% e de 21%, ou seja, é um crescimento bastante razoável da indústria. Em 1919, a composição do produto físico nacional, em termos de valor líquido, era de 79% para a agricultura e de 21% para a indústria. Em 1939, a participação da agricultura caiu de 79% para 57%, enquanto a da indústria subiu de 21% para 43%. Mesmo no âmbito da agricultura, no período entre 1930 e 39, a produção das culturas para o mercado interno aumentou a uma taxa média anual de 3,3%, ao passo que a taxa correspondente das culturas de exportação foi de 2,2%. Refletindo a consciência mais avançada dos seus interesses de classe, a burguesia industrial formulou, nos anos 30, um projeto abrangente e diversificado de suas reivindicações. Sua tônica continuou antiliberal, como sempre fora, mas deixou de se restringir à questão do protecionismo no comércio exterior. Os porta-vozes da burguesia industrial, Simonsen, Horácio Laffer, Evaldo Lodi, Guilherme Gimli e outros timbram em estabelecer identificação entre industrialização e interesse nacional. Repelem as acusações de artificialismo da indústria brasileira, enfatizam sua legitimidade e se batem por uma política explícita de intervenção do Estado em favor da iniciativa privada capitalista, que, aliás, corresponde ao New Deal do Roosevelt, inspirado nas ideias de Keynes, um economista que defendeu a intervenção do Estado para socorrer a economia capitalista, o que entra em conflito com o princípio liberal, né, de que o Estado não deve interferir na economia. Aliás, esses dois modelos, o liberal ou neoliberal e o intervencionista, eles se revezam ao longo da história conforme os interesses da burguesia. Em determinados momentos, a burguesia diz: não precisamos do Estado, não queremos o Estado, privatizem tudo, acabem com as leis trabalhistas, não queremos participação nenhuma do Estado na economia, viramos anarquistas, os anarco-liberais. Já em outros momentos, a burguesia vai com o Pires até o presidente: por favor, senhor presidente, faça um empréstimo a juros baixos, perdoe as nossas dívidas como nós não perdoamos aos nossos devedores. Enfim, há vários momentos de oscilação. Isso é visível também
na própria extrema-direita. Nas décadas de 20, 30, 40, os regimes fascistas tinham forte presença do Estado na economia. Inclusive, apoiavam algumas concessões aos trabalhadores para evitar o fortalecimento dos comunistas, enfraquecer os sindicatos e eliminar a oposição dos trabalhadores. Tanto que a Carta del Lavoro de Mussolini, que inspirou a CLT brasileira. Na Alemanha, havia programas populares para compra da casa própria, para compra do automóvel. O Volkswagen vem daí, né? Volkswagen quer dizer carro popular. E vários outros benefícios, né, que foram oferecidos para que os operários não pensassem, né, em ideias socialistas e abraçassem o nazismo. Hoje acontece o contrário. Hoje a extrema-direita é neoliberal. Ela mantém a xenofobia, o racismo, a misoginia em doses maiores ou menores, a homofobia em doses maiores ou menores. Isso porque na França, por exemplo, a líder neofascista é uma mulher, e na Holanda é um homossexual. Então, até esses temas são relativizados. Agora, eles conciliam a agenda de extrema-direita com os princípios da economia neoliberal. Então, não há, assim, uma posição de princípios da burguesia em relação à presença ou ausência do Estado. Tudo depende dos interesses do momento. Até o Bolsonaro, que faz todo o discurso, né, neoliberal, já perdoou dívida de banqueiros, perdoou dívidas do agronegócio e faz tudo o que ele pode, né, para favorecer os empresários. Continuando. Apesar da hostilidade ou da desconfiança mútua nos primeiros anos do pós-30, a tendência que acabou prevalecendo foi a da aproximação entre os industriais e o governo Vargas. Daí que o conjunto da burguesia, com particular realce para a burguesia industrial, houvesse apoiado, sem vacilações, o golpe de Estado de novembro de 1937, que instaurou o Estado Novo e deu a Getúlio Vargas, durante 8 anos, poderes ditatoriais, até 1945. Atitudes da burguesia diante da legislação trabalhista. Com a vitória da Aliança Liberal, em 1930, inaugurou-se nova fase nas relações entre o Estado e a classe operária. A valorização historiográfica das lutas da classe operária não deve obscurecer este fato. A tática da repressão não se atenuou. Ao contrário, aperfeiçoou-se com a criação das delegacias de ordem política e social, né, o famoso DOPS, especializadas no combate ao movimento sindical independente, ao Partido Comunista e à esquerda em geral. Contudo, o que sucedeu de realmente novo foi que o governo Vargas pôs em prática uma linha coerente e sistemática de conquista ideológica da classe operária e de disciplinamento de suas organizações sindicais sob o comando direto do Estado. Como responsáveis pelo Estado, Vargas e sua equipe demonstraram uma intuição geral
da dinâmica social que faltava ainda aos líderes saídos do próprio meio burguês. Enquanto estes continuavam presos a uma visão economicista e corporativa dos interesses de classe, Vargas e seus ministros podiam perceber a gravidade da questão operária e enfrentá-la com a aplicação de uma orientação que, se aparentemente conflitava com os interesses imediatos da burguesia, correspondia aos seus objetivos gerais e de longo prazo. Além da criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, foram aprovadas leis como as da jornada de 8 horas, salário mínimo, de regulamentação do trabalho de mulheres, das convenções coletivas de trabalho e da extensão da estabilidade aos 10 anos de serviço à generalidade das categorias profissionais. O mais importante consistiu, porém, no fato de que, da parte do Estado, houve a percepção de que a legislação trabalhista não devia ficar no papel, mas precisava ser aceita e aplicada pelo patronato, a fim de que atingisse sua finalidade de submissão ideológica e organizativa da classe operária. Daí a instituição da Justiça do Trabalho, dotada de elementos burocráticos para impor certo nível de eficiência à legislação específica. Vamos comentar um pouco esse texto do Jacob Gorender. Aqui ele está definindo muito bem a ideia de populismo. Quando se fala que determinado político é um líder populista, é diferente de dizermos que é um líder popular. Um líder popular, por exemplo, é o Lula. Ele veio da classe operária, era torneiro mecânico, defende os interesses de trabalhadores sem terras, visita fábricas, tem todo um passado, né, de lutas ao lado dos trabalhadores. Podemos dizer que ele é um líder popular. Não é comunista e nunca foi. Não é revolucionário e nunca foi. Mas é um líder popular. Já um líder populista é outra coisa. É como Getúlio Vargas, é como Perón, na Argentina, até mesmo Mussolini, na Itália. É aquele líder que procura se colocar acima da luta de classes. O populismo se aproxima bastante do conceito marxista de bonapartismo. No livro O 18 Brumário, de Luiz Bonaparte, Marx apresenta o bonapartismo como aquele regime político que procura se apresentar como se ele fosse neutro, como se ele estivesse acima da luta de classes, como se ele não fosse nem favorável aos burgueses, nem favorável aos operários, mas representasse os interesses gerais da nação. Claro que isso é uma grande mentira. Agora, um líder populista, que também tem esse perfil bonapartista, ele vai oferecer alguns benefícios à classe operária. E ele não faz isso por bondade, não faz isso por sentimento de piedade cristã, né, compaixão, consciência social, nada disso. Ele pensa em conceder alguns benefícios para que os trabalhadores fiquem felizes e não façam greves, não façam protestos, não lutem contra os patrões, ou seja, é um tipo de freio que tenta ser colocado à luta de classes.
como se essas concessões fossem suficientes para que os trabalhadores não lutassem por mais nada e ficassem felizes com esses benefícios recebidos do Estado. Então, a ideia é amortecer a luta de classes. Do mesmo modo, o Taylorismo, que é uma doutrina desenvolvida por um economista norte-americano de sobrenome Taylor, que defendia que as fábricas deveriam ser lugares muito limpos, bem ventilados, com uma decoração agradável, que oferecesse segurança aos trabalhadores para que eles não sofressem acidentes. A fábrica deveria oferecer creches, ter uma cantina, ter lugares de recreação, para que os trabalhadores se sentissem à vontade na fábrica, como se a fábrica fosse uma extensão da casa e também um espaço de descanso, de lazer, em que eles não se sentissem oprimidos, para que eles ficassem felizes em serem explorados, né, dizendo de outro modo. Então, essa foi a política implementada de diferentes maneiras, tanto por Perón na Argentina, quanto por Mussolini na Itália, quanto por Getúlio Vargas no Brasil. Isso, de certo modo, prejudicava os capitalistas? Sim, nenhum capitalista fica feliz em pagar, né, férias, descanso semanal, 13º salário, aposentadoria, fundo de garantia. Mas, naquela época, eles aceitaram fazer essas concessões, não como algo eterno, mas como algo temporário, já que todas as concessões feitas pela burguesia aos trabalhadores são sempre temporárias e sujeitas à revisão ou cancelamento conforme cada situação. Quando a Europa estava dividida entre a Europa ocidental capitalista e a Europa oriental socialista, o que a burguesia ocidental pensou? Vamos oferecer benefícios para que os nossos trabalhadores não façam revoluções. Vamos oferecer bons salários, facilidade para comprar a casa própria, o seu automóvel, vamos oferecer colônias de férias, programas sociais, jornadas reduzidas. Um operário italiano, por exemplo, nos anos 70, 80, ele tinha um nível de vida muito bom, melhor que de muitas pessoas da suposta classe média brasileira. Claro que para o operário italiano, francês, alemão terem um nível de vida satisfatório, há toda a exploração do terceiro mundo, né? Há toda a exploração que as multinacionais exercem nos países periféricos. Uma fábrica da Volkswagen no Brasil não oferece a um metalúrgico o mesmo salário pago a um metalúrgico na Alemanha. Então, sim, a mais-valia extraída no Brasil é utilizada para o lucro do capitalista e também para que os operários alemães tenham uma situação melhor e não queiram fazer revolução. Agora, a partir da queda do Muro de Berlim e a transformação da Europa do Leste numa coleção de Ucrânias, uma coleção de países reacionários governados pela extrema-direita, que privatizou tudo, acabou com todos os direitos sociais. O que a burguesia ocidental pensou? Bom, agora não tem mais risco de comunismo. Então, por que esses vagabundos vão trabalhar 36 horas? Nada disso. Vão trabalhar 40 horas, 42 horas, 44 horas. Que história é essa de férias remuneradas? Que história é essa de
ter privilégios, vamos começar a cortar, né, os benefícios, que essa peãozada não precisa de todas essas mordomias, vamos reduzir os gastos públicos, enxugar a máquina do Estado. Aí entra o discurso neoliberal. Então, muita coisa que os trabalhadores ganharam entre 1945 e 1990, eles estão perdendo até hoje. Bem, essa foi uma digressão. Vamos voltar ao capítulo que está no fim. Confluindo para o mesmo fim, o governo Vargas ampliou, sobretudo, na fase do Estado Novo, os mecanismos de previdência social e deu a este proporções desconhecidas no período anterior a 30. Surgiram os vários institutos previdenciários, que construíram hospitais e conjuntos residenciais para operários e setores de baixa classe média. Ao mesmo tempo, as greves ficaram rigorosamente proibidas. Houve também a intervenção nos estados, a intervenção nos sindicatos, com a nomeação de pelegos, né, pelo Ministério do Trabalho, para a direção dos sindicatos operários. Tais medidas, aliadas à repressão policial, proporcionaram as condições básicas que conduziram à supressão da independência dos sindicatos e sua estruturação corporativista de inspiração fascista, segundo os princípios orgânicos de unicidade, verticalidade e enquadramento oficial tutelado pelo Estado, ou seja, uma estrutura vertical de sociedade, né, em que na cúpula está o ditador, depois abaixo dele estão os ministros militares, o chefe da polícia secreta, né, os ministros, até chegar aos interventores, aos pelegos e os puxa-sacos. Saliente-se, a propósito, que toda esta política multilateral teve em mira somente os trabalhadores urbanos, porque somente eles dispunham de organização, realizavam lutas de massa e já recebiam a influência de ideias revolucionárias, principalmente devido à imigração de operários italianos para o Brasil, que trouxeram aqui o anarquismo. A situação dos trabalhadores do campo permaneceu intocada, em nada se alterando as formas da tradicional dominação latifundiária. Até porque os trabalhadores rurais, até o governo Lula, não tinham direito a coisa alguma. Lula foi o presidente que estendeu aos trabalhadores rurais os mesmos direitos dos trabalhadores urbanos, ou seja, salário mínimo, registro em carteira, 13º, férias remuneradas, final de semana, fundo de garantia. Nada disso os trabalhadores rurais tinham. Era um regime bastante cruel, né, de exploração, né, um capitalismo extremamente atrasado, e que, de certo modo, continua a existir em muitos lugares, né? Inclusive com formas de exploração análogas à escravidão. Bem, no entanto, como reagiu o patronato a todo esse processo? Seria ingênuo esperar a aceitação automática e plena da nova política trabalhista do Estado pela burguesia. A tônica das suas lideranças não residiu propriamente na rejeição daquela política, porém na restrição ao suposto exagero dos encargos sociais, entre aspas. O patronato discutiu acirradamente
ínfimos detalhes da elaboração da legislação trabalhista, seguindo a tática de reduzir ao mínimo e protelar ao máximo as concessões aos trabalhadores. Não deixou, contudo, de expressar sua afinidade ideológica com as autoridades governamentais, na linha da colaboração de classes e da paz social. Essa ideia de paz social, né, vem daí. Ou seja, numa linguagem desmistificada, na linha da criação das condições ideais para explorar a força de trabalho e extrair dela a mais-valia. Uma posição burguesa mais avançada foi, sem dúvida, a de Roberto Simonsen. Ao contrário de seus pares, que ainda insistiam em qualificar os operários como ignorantes e preguiçosos, o líder industrial paulista reconheceu que os salários eram baixos e irrisório o nível de consumo do povo brasileiro. Com sagacidade, antecipou-se a retórica oficial em várias décadas, pois, em síntese, afirmou ser inviável dividir o bolo enquanto este não crescesse. A velha historinha do bolo. Para tal fim, reclamou a proteção do Estado ao desenvolvimento da indústria nacional. Bom, aqui nós encerramos, né, o conteúdo de hoje, em mais uma ou duas aulas, e nós terminaremos o estudo do livro de Jacó Gorender. Vamos agora às perguntas e comentários.